Infelizmente, o Concílio de Nicéia, por mais que nós achemos lindo o texto, o Concílio de Nicéia, ele não consegue pôr fim a essa controvérsia. E isso se arrasta por anos e anos. E depois, então, de mais de meio século de conflitos, de dificuldades, Constantino e os seus filhos, eles então perdoam Ário e Eusébio de Nicomédia. Eles são reabilitados como líderes da igreja, e é tanto que no leito de morte, o Constantino ele é batizado por Eusébio de Nicomédia em 337, se eu não estou enganado. E depois, então, Constâncio, filho de Constantino, ele apoia decidida e declaradamente os arianos. Então, durante um tempo, o arianismo ainda fica firme no meio da igreja. Depois de muito tempo e o arianismo ainda forte no seio da igreja, nós temos o quinto século. E o quinto século, ele é fundamental nessa definição, porque no quinto século se levantam então o que nós chamamos de controvérsias cristológicas. E agora então o problema não é mais se Jesus tem a mesma substância do Pai. Agora a controvérsia ela está nas naturezas, na natureza divina e na natureza humana. Como assim Jesus é uma pessoa e ele tem uma natureza divina e uma humana? Como isso conversa entre si? Essa dificuldade de entender isso, né, gera alguns transtornos, algumas conclusões muito heréticas, né, e que nos influenciam até hoje. Pasmem, né, até hoje nós somos influenciados por algumas dessas definições lá do quinto século, né, tanto as equivocadas como a correta, que nós veremos daqui a pouco. Então, para a gente entender o que está acontecendo no quinto século, um homem, só para citar aqui, né, na verdade, 3 homens são muito importantes nesse período da história da igreja. O primeiro deles, João Crisóstomo, que é considerado o maior pregador da igreja antiga, um homem que Crisóstomo, né, o significado da palavra Crisóstomo seria boca de ouro, um homem então muito capaz de comunicar, que pregava muito bem. Jerônimo, que traduz o texto bíblico para o latim, e essa versão então fica conhecida como a Vulgata Latina. E também Agostinho, o bispo de Hipona, o Santo Agostinho, considerado o maior teólogo da igreja antiga. Alguns o consideram o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. E nesses dias, então, quais são as controvérsias? Naqueles dias existiam 2 escolas de teologia, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E quais eram as principais diferenças dessas escolas? Alexandria, eles tinham uma hermenêutica mais alegórica, eles eram extremamente alegóricos. Antioquia, por sua vez, eles tinham uma hermenêutica alegórica, contudo, eles tendiam para um literalismo maior e para uma historicidade maior. Então, a interpretação que esses homens faziam, ela era mais literal do que a escola de Alexandria. Alexandria, por sua vez, em relação à soteriologia, eles entendiam, eles davam a ênfase maior à divindade. Já a escola de Antioquia tinha sua ênfase maior voltada para a humanidade de Jesus. A cristologia, então, a escola de Alexandria caminhava para verbo carne e a escola de Antioquia para verbo homem.
E havia uma grande disputa entre as duas por uma proeminência, por um reconhecimento maior junto ao imperador e aos governantes, e um reconhecimento, eles buscavam muito esse reconhecimento na cidade de Constantinopla.